Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Está começando o primeiro Boletim Colorado por Estrela Bet. A agenda semanal do Inter, a partir de agora, uma novidade para você, resumindo os principais jogos disputados pelo Inter nos últimos dias e também projetando os compromissos que estão por vir na agenda do Clube do Povo. E a gente começa essa primeira edição com uma notícia muito boa. Foi a vitória de 2-1 do Celeiro de Ases sobre o Juventude no Campeonato Gaúcho Sub-20. O jogo de ida das quartas de final do Gauchão Sub-20 foi disputado em Alvorada e teve o placar inaugurado aos 10 minutos da etapa inicial pelo Juventude, que complicava a situação do Inter na competição. Mas o Colorado contou com a estrela do centroavante Ricardo Matias para virar contra o Papo. Ainda no primeiro tempo, o Ricardo aproveitou o rebote de grande defesa do goleiro e deixou tudo igual no CT do Celeiro de Ases. 1-1, gol de camisa 9, gol de centroavante. E Ricardo também teve oportunismo de sobra para virar o jogo em Alvorada, aproveitando o rebote de chute de Gustavo Prado, também defendido pelo goleiro do Juventude. O centroavante do Internacional completou para as redes, marcou pela sexta vez nos últimos 3 jogos e garantiu importante vantagem para a gurizada colorada. Com a vantagem da vitória no jogo de ida, o Inter volta a campo pelo Gauchão Sub-20 no próximo domingo, dia 25 de junho, às 15 horas, no campo da Randon, em Caxias do Sul. O Colorado, que conquistou uma classificação emocionante na reta final, agora está com a situação encaminhada para buscar lugar na semifinal do Rio Grande. Já as gurias coloradas estão na luta por uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Profissional de Futebol. No jogo de ida, disputado no Estádio Centenário e apoiadas por centenas de colorados e coloradas que fizeram valer o mando de campo do Inter na Serra, o Inter foi superado por 1-0 pelo tradicional time de Araraquara. Agora, as gurias precisam de uma vitória contra a Ferroviária no jogo de volta para garantir classificação. Uma vitória por 2 ou mais gols de diferença garante vaga no tempo normal. Triunfo por 1 gol de diferença levaria a decisão da vaga para os pênaltis. O jogo de volta está previsto para o próximo domingo, dia 25, às 10 horas da manhã, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Vale lembrar que as gurias estão nas quartas de final pelo 5º ano consecutivo e buscam a 3ª classificação seguida para a fase semifinal. Já no Sub-20, as gurias coloradas conquistaram importante vantagem no jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão Feminino Sub-20 foi disputado uma única vez, no ano passado, e teve o Inter como vencedor. Em busca da manutenção do título, as gurias enfrentaram o Fluminense no Estádio do Vale, no jogo de abertura da fase semifinal, e golearam as cariocas por 3-0. O primeiro gol colorado na partida foi marcado por Amanda Locatelli. Castigado pela chuva, o gramado do Estádio do Vale obrigava o Inter a explorar o jogo aéreo, os cruzamentos na área. E foi a partir de um desses, não cortado pela defesa, que Locatelli, num toque de cobertura, abriu a conta da região metropolitana. Berchon lançou na área, boa bola, toca a goleira, sobrou pra Alice, a bola vai entrando! Gol! O 2-0 veio ainda no primeiro tempo em novo lance de bola parada. Carol Gil, jogadora da categoria profissional que também tem atuado com destaque no Brasileirão Sub-20, cobrou falta rasteira e frontal, contou com desvio na barreira e marcou o segundo do Inter antes mesmo do intervalo. Vantagem importante para as comandadas de Elvis Torres. Falta pro Inter, pode sair o segundo, Carol Gil bateu, é gol! Gol das gurias coloradas! Nos acréscimos do segundo tempo, 3-0 foi garantido. Mais uma vez Carol Gil, recebendo assistência de outra atleta da categoria profissional que também atua pelo Sub-20. Dani Teixeira, cara a cara com a goleira, a lateral, atacante, polivalente e artilheira, definiu no ângulo a vantagem colorada. Um golaço para sacramentar a vantagem colorada para o Rio de Janeiro. O jogo de volta da fase semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 acontece nesta quinta-feira, dia 21 de junho, às 15 horas, no Estádio das Laranjeiras. As gurias podem perder por até 2 gols de diferença que garantem a vaga
uma derrota por 3 gols levaria a decisão para os pênaltis, enquanto só uma grande goleada classificaria o Fluminense para a decisão que também terá ou São Paulo ou Botafogo. No jogo de ida, as equipes empataram por 2-2. Já o futebol masculino profissional do Inter se prepara para retornar aos gramados. Depois da parada da data FIFA, importante para a realização de trabalhos físicos, técnicos e táticos no CT Parque Gigante, o time de Mano Menezes enfrenta quinta-feira, às 8 horas da noite, o Coritiba no estádio Couto Pereira. A partida vale pela 11ª rodada do Brasileirão, campeonato em que o Inter já está invicto há 3 rodadas, na última vez que foi a campo. Inclusive venceu o Vasco do Beira-Rio pelo placar de 2-1. Na vitória sobre o Vasco, os gols colorados foram marcados por Rômulo aos 3 minutos do primeiro tempo e Wanderson. O gol do volante, Rômulo, foi marcado em lance de oportunismo, depois escanteio cobrado por Vande e finalizado na pequena área pelo camisa 40 do Internacional. Já Wanderson marcou o segundo gol numa jogada coletiva do ataque colorado. Primeiro, Pedro Henrique cruzou para Luiz Adriano, que parou em milagre do goleiro Léo Jardim. Mas no rebote, o centroavante foi generoso e serviu Wanderson, que de perna direita completou para as redes. O Vasco descontou ainda no primeiro tempo e pressionou na etapa final, mas parou em grande atuação do goleiro John, que fez inclusive uma das defesas mais bonitas do futebol no ano de 2023. Em chute do lateral esquerdo Lucas Piton, já depois dos 40 minutos do segundo tempo, o goleirão colorado cresceu e praticamente debaixo das traves impediu aquele que seria o gol de empate dos cariocas. A bola teria entrado, mas olha que pura ousadia, arrojo do goleiro do Inter. A vitória levou o time de Mano Menezes aos 14 pontos na tabela e garantiu 4 posições para o Inter, que encerrou a rodada na 10ª colocação. De todo modo, teve jogador colorado que foi a campo na data FIFA, o melhor, 2 deles. O meio-campista Johnny, com a seleção dos Estados Unidos, conquistou o título da Liga das Nações da CONCACAF. Na fase semifinal, os Estados Unidos eliminaram o México, enquanto a decisão foi de vitória sobre o Canadá. Quem também foi a campo foi o atacante Ener Valencia, recém-anunciado pelo Internacional, atleta de Copa do Mundo, destaque no Mundial do Catar, e que no amistoso entre Equador e Bolívia decretou a vitória de 1-0 de La Tri, um gol marcado no segundo tempo. Sigue aumentando en su cuota goleadora. Perfecta recuperación de Grueso. Entrega a Gonzalo Plata, que le entrega a Ener Valencia. Ingresa, no se apura. Lo ve a Lampe, lo amaga. Y el ecuatoriano es el que viene de reinar y coronar en Turquía. Ahora se va al fútbol de Brasil. O Inter vai a campo só na quinta-feira, mas a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro começa na quarta, e é por isso que a gente vai agora com o Momento Estrela Bet. O primeiro jogo da 11ª rodada já vai ser muito interessante entre dois times que jogam futebol ofensivo, gostam de propor e de maneira intensa. Cruzeiro e Fortaleza, no estádio do Mineirão, se enfrentam na quarta-feira e as odds da Estrela Bet são muito interessantes para um empate. 3,41 é a odd em caso de igualdade no Mineirão, e sendo dois times que gostam de jogar e deixar jogar, me parece que esse é o resultado que vale a pena fazer aquela fezinha e ficar na torcida. Santos e Corinthians também na quarta-feira já travam um duelo que envolve mais a parte de baixo da tabela. O time de Vanderlei Luxemburgo lutando para sair de vez da zona próxima ao rebaixamento, abriu a rodada na 16ª colocação, enquanto o Santos é 13º. O jogo vai contar com o mando de campo do Peixe, mas talvez a odd mais interessante sejam os 3,29 em caso de vitória do Corinthians, que com Vanderlei Luxemburgo deu alguns bons sinais na Copa do Brasil, eliminando o Atlético Mineiro, e depois da data FIFA talvez encontre um bom momento também no Brasileirão. Outro jogo muito interessante da rodada envolve o dinizismo contra o Atlético Mineiro com o novo técnico. Fluminense e Atlético Mineiro no estádio Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda, disputam um confronto do 4º colocado, os mineiros, contra o 5º, os cariocas. E a expectativa é para ver como o Atlético vai desempenhar naquele que pode ser o primeiro jogo de Filipão na Casa Mata, mas que certamente será já o primeiro com a comissão técnica dele contratada. Ao mesmo tempo,
o Flu tenta se recuperar depois de algumas exibições não tão interessantes antes da parada da data FIFA, e as odds na Estrela Bet são muito interessantes para o caso de uma vitória carioca. Afinal de contas, 2,37 é o valor que está pagando a patrocinadora, ou melhor, torcedora do Inter, em caso de triunfo carioca dentro de casa sobre um time que acabou de trocar de treinador. E vale lembrar que as odds na Estrela Bet são variáveis, o mercado reage de acordo com a aposta feita em cada resultado, e se muitas apostas são feitas no mesmo, esse acaba ficando com a odd menor. Por isso, a gente deixa aqui o print no momento em que o Boletim Colorado por Estrela Bet foi gravado, registrando as odds de momento para cada confronto. A penúltima semana de junho será, portanto, movimentada para o Internacional. Retorno aos gramados para o futebol masculino, a base masculina no Sub-20 com confronto decisivo no Gauchão, as gurias coloradas também no Sub-20, decidindo vaga na final do Brasileirão, e a categoria profissional do futebol feminino em busca de mais uma classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Na semana que vem, o Boletim Colorado por Estrela Bet retorna com todas as informações desses jogos e projetando as outras decisões que estarão por vir no calendário do Clube do Povo.